Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na vossa Ângelos TV. A partir da livraria Paulos em Fátima, queremos levar até si tudo o que de melhor o mundo editorial publicou nestes últimos tempos sobre a fé e sobre a espiritualidade. Teremos connosco Rita Bruno, chefe de redação da revista Família Cristã, que nos virá apresentar a edição de novembro da revista Família Cristã. O tema de capa, Babão Félix, numa grande entrevista, vai-nos falar sobre os católicos empenhados na política, mas depois também outras chamadas de capa e outros temas muito variados, úteis para a família e não só, que não vai querer perder esta entrevista já daqui a pouco. O convite é que fique connosco, pois temos várias novidades para lhe apresentar neste programa. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Como vos tinha anunciado, temos connosco Rita Bruno, chefe de redação da revista Família Cristã, que nos vem falar da edição de novembro da revista Família Cristã. Rita, mais uma vez, obrigado pela tua presença. E a edição de novembro traz como capa uma grande entrevista que foi feita a Babão Félix. Sim. Qual é o tema central, o tema de fundo desta entrevista? Bem, é uma entrevista um bocadinho transversal e ele aborda vários assuntos. Aborda não só a questão dos cristãos e dos católicos e da presença que eles podem e devem ter na sociedade, como também faz uma pequena análise a nível político e da realidade que nós vivemos e até da própria Igreja. Portanto, ele chama a atenção para alguns temas. O tema central dele é de que, e é o que consta na capa, de que a pior coisa é a indiferença. Portanto, ele diz que uma sociedade não pode ser indiferente aos problemas das pessoas e ele considera que os cristãos, os católicos, muito em particular, têm um dever muito importante relativamente à sociedade. Devem ser ativos, devem ser participativos, portanto, não devem escudar-se naquela questão de se imiscuírem ou na política ou o que for, porque a sua experiência, a sua vivência enquanto católicos é também uma vivência de compromisso, portanto que não devem virar as costas a isso. Então incentiva a que os católicos se empenhem mais na política e na vida ativa do país. Sim, sim, até porque ele dá uma pequena, na análise que faz à política, fala muito da questão do caráter. Portanto, O caráter isso é do uma político coisa... ou da política? E da pessoa, neste caso, e da própria pessoa. Portanto, é preciso caráter na política e esse caráter vem das pessoas. Portanto, e neste caso, os católicos, através do seu exemplo, também têm um papel importante. Ele diz que tem uma frase que é: podemos não ser todos santos, ou podemos não ser santos, mas temos que ser exemplares. Isso na sociedade atual é fundamental. Sim. Depois temos dois destaques na capa. Um sobre a Igreja, como se produzem o pão e o vinho de missa. Há regras próprias para isso? Há regras próprias para isso. Há regras que advêm do próprio Vaticano, portanto, são emanadas do próprio Vaticano relativamente a como estes dois produtos devem ser produzidos. Neste caso foi o Ricardo Perna, ele foi ver um bocadinho o processo, como é que é feito o vinho, como é que é feito o pão. É engraçado porque o vinho é um processo muito demorado, não é? Precisamente porque a maneira de se fazer o pão e o vinho implica que não tenha muitos químicos, que seja o mais natural possível, tanto para o pão como para o vinho. Portanto, é engraçado ver que nós conseguimos fazer o pão, por exemplo, rapidamente. Numa manhã é possível fazer uma série de hóstias e o vinho é uma coisa que demora bastante tempo. Portanto, são processos que, à partida, deverão ser o mais naturais possíveis. E depois ele aborda também a questão do glúten. Porque há muitas pessoas celíacas, não é? Que Sim. são alérgicas ou têm Sim. alergia. E porque há aquela questão de que a hóstia, para ser considerada válida, por assim dizer, tem que conter um pouco de glúten. E então a empresa que o Ricardo visitou, portanto, conseguiu chegar a um processo de produção que contempla a presença do glúten, mas que é inofensiva para pessoas celíacas. Muito bem. Então quer dizer que hóstias e vinho na missa são made in Portugal.
Sim. Ok. Sim. Portanto, sabemos aquilo que estamos a consumir. Sim. Outro destaque na nossa revista de novembro da Família Cristã é um tema de sociedade sobre a morte fetal, isto é, como despedir-se de um filho na gravidez. De que trata este tema, Rita? É um texto da Cláudia Sebastião e tem que ver com uma possibilidade que a lei portuguesa contempla. Entre as 22 e as 24 semanas, cabe aos pais a decisão de se, por exemplo, realizam um funeral para uma criança que percam, portanto, durante a gravidez. A partir das 24 semanas, esse funeral é obrigatório, mas entre as 22 e as 24 é uma questão opcional. A Cláudia falou com 2 casais. Nem sempre esta questão opcional é apresentada, pelo menos do testemunho dos casais, de uma maneira que eles consigam tomar uma decisão que depois não se arrependam, entre aspas. Embora os casais com quem a Cláudia falou não tivessem chegado às 22 semanas, por exemplo, num deles a senhora perdeu o bebê com 21 semanas e alguns dias. Portanto, ela questiona-se se em termos da lei é diferente, mas em que é diferente um bebê que completou as 22 semanas do que um outro que tem 21 semanas e alguns dias. Portanto, ela passou por 2 experiências de aborto e numa delas ela diz que ela não estava capaz, portanto, e o bebê ainda viveu durante 1 hora, se eu não estou em erro, e ela acabou por nem o ver. Portanto, e esta questão, o que passa deste testemunho é que esta questão do ver o bebê, que acaba por ser importante para os pais que perdem os bebés. E nem sempre isso é posto de uma maneira que eles consigam decidir bem. Por exemplo, quando a ela lhe perguntam, teve um aborto, quer ver, não é? Ela própria disse, a maneira como aquilo lhe foi apresentado, pronto, ela não quis ver. Então, os testemunhos são um bocadinho disso. São bebés já formados, não é? A lei só contempla um funeral a partir das 24 semanas, mas para algumas pessoas, e católicos em particular, se calhar essa questão do funeral é uma coisa que é importante e que, no fundo, é a maneira deles se despedirem daquilo que consideram que o seu filho, não é? Independentemente para a lei, isto poder ser uma questão mais dúbia ou não, para estas pessoas é o filho delas, portanto... Então, ainda bem que a Família Cristã aborda este tema, porque, efetivamente, é um tema muito pouco falado, não é? O funeral a um feto, uma criança já formada. Sim. Nessas semanas, e ajuda a consciencializar as pessoas de que há necessidade também daqui de um acompanhamento, não apenas médico, mas provavelmente espiritual e até mesmo psicológico nestas situações. E um dos casais que dá esse testemunho também diz isso, que sente um pouco essa falta de acompanhamento. Um outro tema sobre a educação diz-nos que há filosofia para as crianças nas escolas. Isso já é uma realidade ou é apenas uma intenção? Já é uma realidade e não é apenas na escola, é no próprio jardim de infância, portanto, crianças em idade pré-escolar. Já há alguns infantários, jardins de infância, que despertam nas crianças esta questão da filosofia. Obviamente não vão falar em Sócrates ou em Platão ou de ser grandes pensamentos, mas no fundo aquilo que estas aulas de filosofia pretendem é ajudar os miúdos a pensar e a questionar. Portanto, hoje em dia, que tanta gente diz que há muita falta de espírito crítico, que as pessoas não são ensinadas a pensar, de que as escolas não ensinam os miúdos a pensar. Há, sobretudo, um consumismo da informação muito forte e acrítico, às vezes. E acrítico, então, estas aulas de filosofia servem para isso mesmo. Põem-se crianças muito pequenas, até às vezes com coisas simples como com bonecos. Se o boneco riu, se não riu, se falou, se disse. Portanto, passam-se para temas do dia-a-dia, não é? No sentido, por exemplo, de distinguir um boneco de uma pessoa, os sentimentos que o boneco não tem, a pessoa tem. Portanto, leva os miúdos a questionar-se sobre a realidade. E pelo menos a experiência que a Cláudia acompanhou, os miúdos correspondem, colocam questões
questões, respondem às questões uns dos outros, portanto é engraçado. Bem, as crianças ver. já pela sua natureza gostam de fazer muitas perguntas, não é? Sim. E, portanto, pô-los agora a indagar as respostas e a saber o porquê das coisas acaba por ser um caminho de crescimento e de caminho para a sabedoria, não simplesmente para um acumular de conhecimentos. Sim, e não sendo ainda uma regra, não é? Nas escolas, também pode ajudar a despertar os estabelecimentos de ensino para os benefícios, ou não, de aulas deste género. E até para ajudar a deixar de demonizar um pouco a filosofia, não é? Porque a filosofia era tida assim como uma disciplina muito pesada, uma disciplina terrível e da qual se fugia sempre que se podia, mas afinal de contas a filosofia acaba por ajudar-nos na vida, numa perspectiva intelectual, numa perspectiva cultural e até numa perspectiva de bom senso sobre o caminho de vida que vamos trilhando. Bom senso, sim. Responder a coisas, responder e corresponder às coisas do dia-a-dia. Olha que interessante. Depois no Nacional temos um artigo, que é da tua autoria, se não me engano, sobre os sismos. Sim. Devemos nos preocupar ou não? Bom, aquilo que os especialistas dizem é que nós, tendo tido um historial já de sismos, portanto já houve, não foi só o de 1755, embora seja a efeméride que vamos abordar agora no dia 1 de novembro, que já houve outros sismos de forte intensidade, portanto aquilo que os especialistas dizem é que já aconteceu uma vez. Um dia qualquer destes haverá de acontecer novamente. E como é que estamos preparados para isso? Pronto, nós temos alguns problemas a nível das construções mais antigas, nomeadamente na Baixa Pombalina, não é? Temos alguns problemas que os especialistas pensam que poderão estar a acontecer, não há certezas, não há estudos, mas a questão da remodelação das casas, nomeadamente em Lisboa, portanto, para serem mais apetecíveis, para se venderem, para tudo mais, portanto, a lei obriga a que não se retire estrutura às construções, portanto obriga a que se mantenha a resistência sísmica dos edifícios, mas não obriga a que se reforce. No caso, por exemplo, de um edifício não ter essa resistência sísmica, não obriga a que se reforce. Por outro lado, como as remodelações muitas vezes são feitas por pessoas que não têm formação nesta área, não é? Às vezes um simples retirar uma parede para tornar um espaço mais amplo pode significar que estamos a retirar resistência sísmica a um edifício. Portanto, podemos ter alguns problemas a esse nível. Podemos estar descansados efetivamente com as construções mais recentes, portanto, desde 86, isso está contemplado, portanto, há valores que são mínimos que têm que ser respeitados, mas estas remodelações não se sabe muito bem se estarão a ser bem feitas. Também não se diz que não estão, não é? Porque, como disse, não há estudos, mas há estas dúvidas e estes receios. Depois, a própria postura da população. Muitas vezes nós não queremos ouvir. Uma das pessoas que eu entrevistei, portanto, uma especialista na área dos sismos, diz que quando fala, nem quero pensar nisso, isso não vai acontecer. Portanto, temos um bocadinho esta postura, mas o que é facto é que pequenos gestos e algumas ações que, neste caso, a Proteção Civil vai desenvolvendo, pequenos gestos simples, como abaixar, aguardar, portanto, são pequenos gestos que nós podemos adotar e que podem fazer a diferença. Toda a diferença no caso disso acontecer. Mesmo que, à partida, tenhamos todos a ideia de que um sismo, e é efetivamente um fenómeno com um grande poder destrutivo, não é? Aquela ideia de, se isso acontecer é uma desgraça. Não, mas há coisas que podem ser feitas para tentar minimizar os riscos. Não saber o que fazer e entrar em pânico é pior. Exatamente. E mesmo a nível das construções, depois no artigo podem ver isso, há situações que podem mesmo fazer a diferença. Portanto, a especialista com quem eu falei esteve em Itália quando daqueles 2 sismos, um em agosto, outro em outubro, e foi muito diferente em sítios onde estava contemplado e onde a lei obrigava ao reforço da resistência sísmica, a realidade foi muito diferente, mas isso depois está explicado. No artigo há lá explicações, sim. E até há mesmo dicas sobre como proceder, e portanto vai completar toda esta informação. No diálogo com o padre, o Monsenhor Vítor Feitor Pinto aborda um tema que nós todos queremos saber e desejamos que isso aconteça connosco, não é? Como morrer em paz, a propósito dos finados que se celebra neste mês de novembro. Sim, e o Monsenhor Feitor Pinto responde concretamente à pergunta do que é o viático.
Portanto, acaba por ser um esclarecimento bastante útil, porque a maioria das pessoas ainda liga muito o sacramento final à extrema unção ou à santa unção. E o que ele explica é que não é esse. Esse é um pedido de cura. Portanto, não é esse o sacramento final. O sacramento final é efetivamente o viático. Portanto, em que nós pedimos, não é, para morrer em paz, no fundo. E que é diferente quando nós estamos a pedir uma cura, é sinal que esperamos melhorar. Quando nós estamos a receber e a pedir o viático, portanto, já nos sinal encaminhamos que para a estamos morte. a encaminhar-nos, e ele refere muito a questão da família e da própria pessoa, que isso, receber aquele sacramento, e muitas vezes na presença da família, traz muita paz às pessoas. E viver melhor, na rubrica Reviver Melhor, fala-se da alimentação para preparar o inverno. Sim. O tempo ainda não nos fala nem de outono nem de inverno, mas se calhar é melhor estarmos prevenidos. Que alimentação é essa? Portanto, a doutora Micaela dá alguns exemplos sobre uma alimentação que nos permite encarar melhor o inverno. Obviamente que há um conjunto de alimentos que nós todos já sabemos, que são os citrinos, questão da vitamina C, tem um baixo valor calórico, mas ajuda muito na questão respiratória. Mas ela dá outros exemplos de outros alimentos que servem para, no fundo, nos manter quentes, entre aspas. Posso dar um exemplo, mas os frutos secos são um exemplo dessa alimentação, devido aos óleos que contêm. Portanto, ela dá mais alguns exemplos, mas para isso então deixamos os nossos telespectadores para lerem o artigo, para encontrarem lá mais sugestões. Vamos terminar então a nossa entrevista de uma forma doce, não é? Com doçaria. Nos sabores familiares fala-se de leite creme de abóbora. Isto é uma novidade. Sim, para mim foi, porque eu só conhecia o leite creme, portanto, mas neste caso a Joana Roque dá-nos uma sugestão de leite creme de abóbora, até porque ela é um bocadinho um traço dela nas receitas que ela passa, de aproveitar os produtos da época. Portanto, e a abóbora é um produto desta época, e acaba por ser uma maneira diferente de comer leite creme. Vamos deixar aos nossos leitores para descobrir então esta doçaria. E não é difícil de fazer. Melhor ainda. Rita, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Para si, ficam tantas sugestões para poder ler a Família Cristã, adquirir a Família Cristã, assinar a revista Família Cristã. Sabe que pode fazer uma assinatura para todo o ano e comodamente poderá receber em sua casa a revista Família Cristã. Basta que nos contacte pelo número 219488870 ou escrever para a Paulus Editora através do e-mail apoiocliente@paulus.pt. Da nossa parte, desejo-lhe boa continuação e fique connosco porque temos mais novidades para lhe apresentar. Chegou então o momento, queridos amigos, de vos apresentar algumas sugestões de leitura, de boas leituras, assim esperamos. E queria começar com a primeira sugestão, que se trata de um romance acerca da vida de um pároco, inserido na sua diocese, e livro este que se chama Senhor Bispo, o Pároco Fugiu, de Jean Mercier, um jornalista francês. Este é um livro original da França, que foi traduzido também agora para Portugal, mas que tem feito um grande sucesso já em vários países. Foi um sucesso de vendas em França, a mesma coisa em Itália, na Espanha, na Croácia, e agora vai ser certamente também em Portugal. Qual é a particularidade deste livro? É que através do romance vai apresentar vários temas que, regra geral, na espiritualidade, na teologia, no mundo académico, não se abordam muito estas questões. Questões que estão ligadas à vida cotidiana de um pároco, à vida cotidiana de uma comunidade cristã, de uma paróquia, e aquilo que se espera do pároco, aquilo que o pároco pode dar, aquilo que muitas das vezes ele está cansado e não consegue, ou pensa não conseguir ir ao encontro dos seus fiéis, pois tudo isto está presente aqui neste romance, Senhor Bispo, o pároco fugiu, em que o pároco, a um certo momento, entra em crise, desaparece da paróquia e cria, obviamente, uma grande agitação, um grande burburinho, e faz com que as pessoas comecem a pensar o que é que terá acontecido ao pároco. E muitas hipóteses colocam. Fugiu porquê? Está doente? Fugiu com alguma mulher? Está em crise por qual situação ou por quais problemas económicos?
tantas razões o podem ter levado a tomar aquela decisão e aquela atitude, porém, aos poucos e poucos, os próprios fiéis da sua paróquia começam a interrogar-se acerca daquilo que terão feito, ou o que é que terá acontecido para que o pároco tivesse tomado uma decisão tão drástica como aquela. Então, é uma obra muito bem escrita, lê-se muito bem. Aliás, dou-vos o testemunho meu, mas também de quem já leu este livro, que assim que começamos a ler este livro não conseguimos parar. Porque ele está muito bem escrito, está muito dinâmico, tem uma linguagem muito acessível e é impossível nós não nos identificarmos com alguma personagem desta obra ou até mesmo com alguma situação ou com sentimentos e vivências que estão descritas e tão bem descritas nesta obra. Então é um romance que não é só para padres, é um romance para leigos, de onde tanto padres como bispos, como leigos, podem tirar algumas ilações acerca do nosso comportamento cristão no dia-a-dia e, sobretudo, no relacionamento com todos aqueles que são responsáveis numa paróquia ou até mesmo todos aqueles que estão empenhados na pastoral e na vida de uma paróquia. Então fica aqui a sugestão, a edição é da Multinova, a distribuição é da Paulus Editora, Senhor Bispo, o Pároco Fugiu, de Jean Mercier. A segunda proposta de leitura que vos quero apresentar tem o título Guia de Leitura, Estudo e Reflexão da Exortação Verbum Domini do Papa Bento XVI. O autor é o Padre Ricardo Figueiredo, já o conhecemos, porque ele com a Paulus Editora também já publicou um outro livro e que já foi apresentado no nosso programa, o Santo Surfista, mas que esta obra está a cargo e foi pedida, comissionada pelo Instituto Diocesano da Formação Cristã, e que vai ao encontro daquilo que é o plano pastoral do Patriarcado de Lisboa para este ano 2017-2018, que se vai centrar, sobretudo, na Palavra de Deus, no estudo, no aprofundamento da Palavra de Deus. E então decidiu-se voltar a esta exortação apostólica que Bento XVI promulgou no ano de 2010, na sequência do Sínodo dos Bispos sobre a Palavra de Deus que aconteceu no ano de 2008, e este guia de leitura, estudo e reflexão sobre esta exortação acerca da Palavra do Senhor está dividido em 3 partes. Na primeira parte, fala-nos de o que é a Palavra de Deus. Isto é, Cristo é a Palavra de Deus, o Espírito Santo na Palavra de Deus, toda a questão da tradição na Palavra de Deus, a inspiração da Palavra de Deus, a interpretação da Palavra de Deus, tudo elementos fundamentais para conseguirmos responder o que é a Palavra de Deus à questão o que é a Palavra de Deus. Depois, na segunda parte, fala-se acerca de qual é o lugar que a Palavra de Deus deve ocupar na vida da Igreja e sobretudo, a Igreja que vive hoje, no século XXI, com os vários desafios que a sociedade vai apresentando à Igreja. Então, o lugar que a Palavra de Deus ocupa, sobretudo na liturgia, nos sacramentos, na pastoral, na homilia, um lugar tão importante para o aprofundamento também da Palavra de Deus e da atualização da Palavra de Deus, e mesmo até na Lectio Divina, este método de rezar, aprofundar, meditar na Palavra de Deus, que continua sempre válido como uma aproximação e o aprofundamento da Palavra de Deus na nossa vida. Terceira parte deste livro, como viver a Palavra de Deus. Isto é, como é que a Palavra de Deus pode ser comunicada nesta nova evangelização, no momento em que a Igreja se encontra de um caminho de nova evangelização. Mas também a Palavra de Deus na cultura. Como é que pode a Palavra de Deus ser vivida a partir das mais variados eventos e manifestações da cultura enquanto tal. E a Palavra de Deus como pode inspirar a nossa vida de caridade. Como é que, seguindo, vivendo a Palavra de Deus, podemos depois transformá-la para a vida do cotidiano em gestos concretos de caridade. Então, tudo isso podemos encontrar neste livro, que está também a nível gráfico elaborado, de forma a que possamos sublinhar, tomar notas nas partes laterais e com comentários feitos a esta exortação apostólica Verbum Domini e que nos ajuda a compreender a importância, o fundamento da Palavra de Deus para a vida de todos nós.
A terceira sugestão que vos trago é Jesus e as Mulheres, de Enzo Bianchi, é da editora Guerra e Paz. Enzo Bianchi, conhecemos, foi prior da comunidade monástica de Bosé, em Itália, é um grande teólogo. Ele tem uma sensibilidade muito grande acerca dos temas que põem em diálogo a Igreja com a sociedade, e neste livro fala-nos acerca de Jesus e das mulheres que nos falam os Evangelhos. É um livro em que procura, antes de mais, compreender como homem e mulher Deus criou a humanidade, com homem e mulher com as suas diferenças, mas a sua complementaridade também. E depois, em 3 capítulos, fala sobre Jesus e as mulheres que aparecem relatadas nos Evangelhos sinóticos, por exemplo, a mulher que sofria de hemorragia, ou a mulher estrangeira, ou a viúva de Naim, a mulher pecadora na casa de Simão, as irmãs Marta e Maria, tão amigas de Jesus, a viúva pobre, a mulher anónima que unge os pés de Jesus em Betânia, que suscitou a admiração de todos aqueles que estavam com Jesus naquela casa em Betânia, e também as mulheres que foram apóstolas da ressurreição de Jesus, a quem Jesus apareceu na sua ressurreição. Cada uma com as suas características muito próprias, mas que nos remetem para a relação com Jesus. E depois temos Jesus e as mulheres no quarto Evangelho, isto é, no Evangelho de São João, em que nos fala acerca da mulher samaritana, a mulher que foi surpreendida em adultério, que a queriam depois lapidar, novamente as irmãs Marta e Maria, e também Maria Madalena, a apóstola das apóstolas, e por fim, aquela famosa frase de São Paulo: já não há diferença entre homem e mulher, porque em Cristo tudo somos todos. Portanto, neste livro podemos encontrar aqui uma bela reflexão acerca do papel das mulheres na relação com Cristo, na vida de Cristo, e por isso, depois passando isto para a vida da Igreja. Fica então aqui a sugestão deste belíssimo livro, Jesus e as Mulheres, de Enzo Bianchi, da editora Guerra e Paz. E por hoje, queridos amigos, aqui ficam as sugestões de leitura que quis trazer até vós. Espero que, em algum destes livros, possais encontrar algum tema interessante para a vossa leitura, ou até mesmo para a leitura de alguém que conheceis e que quereis oferecer um livro. Até já! Livros com Fé desta semana termina por aqui. Foi um prazer ter estado na sua companhia e desejo que tenha gostado das nossas sugestões, das nossas entrevistas e das novidades que lhe apresentámos ao longo deste programa. Recordo que no próximo programa não vai querer perder o lançamento do livro Senhor Bispo, o Pároco Fugiu, uma novidade da Paulus Editora que está a dar que falar e que está a produzir um grande sucesso a nível editorial. Não vai querer perder como foi o lançamento desta obra feito pelo Padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada e pelo jornalista e escritor muito conhecido João Miguel Tavares. Até lá, até ao próximo programa, desejo que nos possa visitar numa das nossas livrarias, aqui em Fátima, na Paulus, ou também em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela. E visite-nos ainda no nosso site, no nosso portal paulus.pt, onde poderá encontrar mais novidades, várias iniciativas e eventos que a Paulus Editora tem para lhe propor. Se nos quer enviar as suas sugestões ou os seus comentários, pode fazê-lo através do e-mail livroscomfé@paulus.pt. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e até à próxima semana, se Deus quiser. E desejo-lhe boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.